Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que vão entrar, né, nesta transmissão, que vão acompanhar comigo o trabalho deste dia. Quero aproveitar aqui esta oportunidade e pedir ao Senhor que Ele venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Então, você que está entrando, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco em mais esta transmissão. E hoje, como nós havíamos prometido, hoje nós vamos estar fazendo o primeiro mergulho em uma campanha intitulada Os 7 Mergulhos de Naamã. Os 7 mergulhos de Naamã, irmãos, é uma passagem bíblica que orienta a nossa busca a Deus, transformações necessárias na nossa vida para que nós possamos alcançar a bênção, para que nós possamos alcançar a graça de Deus. Então você que está entrando, você que vai entrar na sequência, você que vai assistir no outro dia, sempre que você ver este vídeo, compartilhe para que chegue a mais pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso, para que outras pessoas também possam ser participantes desta campanha. Então, antes de nós começarmos, eu quero convidar você para estarmos fazendo uma breve oração, para nos apresentarmos ao Senhor e pedir que Ele venha estar cooperando conosco nesta campanha, né? Que durante estes encontros futuros que nós vamos ter, hoje é o primeiro dia, serão 7 quintas-feiras, mas que o Senhor possa se agradar de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui através desta campanha. É uma campanha 100% online, mas é uma campanha que vai permitir alcançarmos pessoas que fisicamente nós não poderíamos alcançar. E nós devemos usar tudo para o bem da obra do Senhor, né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha abençoar, que Ele venha abrir a nossa mente, que Ele venha derramar da sua unção, da sua graça sobre a vida, não só minha, mas sobre a vida de todos nós, todos aqueles que participar. E eu sei que Deus vai fazer algo grandioso, eu sei que Deus vai transformar vidas, Deus vai transformar corações, eu sei que Deus vai fazer grandes mudanças a partir desta meditação, a partir desta campanha, que nós vamos dia após dia desnudando o nosso coração, dia após dia vamos amaciando o nosso coração. Em cada um dos mergulhos que Naamã dava, alguma coisa mudava na vida dele, e na nossa vida não pode ser diferente. Cada mergulho que nós dermos nesta campanha, alguma coisa em nossa vida vai mudando, né? Não é tudo numa hora só, não é tudo numa única vez. Foram 7 mergulhos para que Naamã despertasse a graça de Deus na vida dele, a cura para a doença que ele tinha. E a nossa doença, qual é? Mas nesses 7 mergulhos nós vamos descobrir a cura, ainda que nós nem saibamos qual é a nossa doença, porque Deus, irmãos, Deus tem cuidado dos seus filhos. E de repente existe bagagem que nós temos que se livrar. De repente existe cultura, existe costume, existe coisas que nós estamos fazendo e que não permitem alcançarmos a graça. Mas de mergulho em mergulho nós vamos chegar e vamos alcançar o poder de Deus, a manifestação do poder e da autoridade de Deus na nossa vida. Vamos então pedir ao Senhor que Ele esteja conosco neste dia. Ó Deus, ó glorioso Deus eterno, soberano Pai, Senhor Jesus Cristo amado, nós estamos na sua presença. Deus amado, neste momento abrimos o nosso coração, Senhor,
Derramamos diante de Ti, Senhor amado, o nosso coração e pedimos que o Senhor venha operar em nosso meio, Pai, que o Senhor venha operar na nossa vida. Deus amado, existem coisas nas nossas vidas, Pai Santo, que talvez seja impedimento para chegar diante de Ti e nós até nem sabemos o que é, Pai. E se sabemos, não temos força para lutar contra. Por isso, Deus amado, nós estamos iniciando hoje esta campanha, Senhor. Como o Senhor fez na vida de Naamã, Pai, que era um homem poderoso, porém leproso. Era uma doença, Pai Santo, era uma doença contagiosa, era uma doença terminal, era uma doença que levava as pessoas ao degredo e ao final, Senhor, a morte, meu Pai. Mas o Senhor, Pai Santo, na vida daquele homem o Senhor fez algo grandioso. Foram 7 mergulhos, Senhor, porque a vida dele precisava ser transformada, porque a vida dele precisava ser mudada, porque existia coisas na vida dele, ó Deus Santo, que precisavam ser tratadas, Senhor. Sei que nas nossas vidas, meu Pai, também existe. Deus amado, de repente, Senhor, nós precisamos liberar perdão. De repente, Pai Santo, nós precisamos ir ao arrependimento, Senhor, de coisas que nós fizemos. De repente, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. De repente, nós precisamos despertar a nossa fé. Quantas coisas precisam ser feitas, Pai amado, para estarmos diante de Ti e alcançarmos a graça. Deus amado, nós iniciamos esta campanha, Senhor, e pedimos ao Senhor, Pai, que nestas próximas quintas-feiras, Pai, nas 7 quintas-feiras, Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, alcançar algo novo diante do Senhor e a nossa vida sendo mudada e a nossa vida sendo transformada e assim, meu Deus, nós possamos, sim, Deus amado, ao final desta campanha, Senhor, ser coroados com a vitória, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, manifesta nesta campanha o seu poder e a sua autoridade. Cubra-nos com o seu manto, Senhor. Nos dê a sua unção, nos dê a sua graça. Nos capacite, Pai, para fazer a sua vontade. Que só possamos dizer aqui aquilo que é da vontade do Senhor, que só possamos fazer aqui, Pai Santo, aquilo que é da vontade do Senhor, porque a obra é do Senhor e toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, e o nome do Senhor para sempre seja louvado. Amém e graças a Deus. Irmãos, então eu quero deixar aqui claro, tá? Você que está aí já nos acompanhando, você pode enviar mensagens, você pode estar participando através de mensagens que nós vamos estar lendo aqui também, tá bom? Então vamos iniciar a leitura do texto. Irmãos, esse texto, como eu disse, nós estamos na campanha Os 7 Mergulhos de Naamã. Mas primeiro nós precisamos saber quem é Naamã. Qual era a condição deste homem que deu os 7 mergulhos e achou a glória de Deus? Então vamos lá. Segundo a Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha para isso, nós começamos aqui já vendo um homem que era muito poderoso. Ele era chefe do exército sírio. E a palavra está dizendo que Deus deu muitos livramentos ao exército, ao povo sírio, pelas mãos deste homem. Deus usou este homem para dar livramentos aos sírios. E ele era um homem muito respeitado diante do rei. Ele era um homem que exercia a autoridade, ele era um homem sábio, ele era um homem temido, ele era um homem, podemos considerar assim, o segundo, né? Logo após o rei, era ele, é um homem que exercia muito poder naquela terra. Ele era tudo isso. Certamente muitas pessoas tinham inveja dele.
da posição social que ele tinha, do poder que ele exercia, da capacidade de liderança que esse homem tinha. Certamente muitas pessoas tinham inveja dele. Ele era tudo isso, mas porém era leproso. Varão, homem valoroso, porém leproso. Agora, o que significava ser leproso naquele tempo? Uma pessoa naquele tempo, quando tinha lepra, ela era obrigada a se retirar do meio do povo. Existiam comunidades exclusivas para pessoas leprosas. E uma pessoa leprosa, ela estava condenada à morte. Era uma doença terrível naquele tempo. Paz do Senhor, irmã Dirlene, já está com a gente, que Deus te abençoe. Então, irmãos, veja só, Naamã tinha todo o poder, mas existia algo que ele não podia vencer, que era a doença que ele tinha, que era a lepra. Ele era poderoso, porém leproso. Então você vê que esse homem tinha tudo e ao mesmo tempo ele não tinha nada. Esse homem era poderoso, mas o poder dele não podia livrá-lo daquele mal. Esse homem era respeitado, mas também ele era temido. E agora o temor que tinham dele não era simplesmente pelo poder de exército que ele exercia. Era agora porque ele era um leproso. E a lepra contagia. E a lepra passa para outras pessoas. E outras pessoas se infectam e também morrem. Então você imagina agora a situação de Naamã, um homem com todo esse poder e ele não podia fazer nada em seu benefício. Ele era capaz de usar a sua inteligência, a sua força, a sua liderança. Ele era capaz de livrar um reino inteiro, mas ele não era capaz de livrar a si mesmo. Wilson Rodrigues, Deus te abençoe. Então, meus irmãos, vejam isso, nos dias de hoje, será que existe algum Naamã? No dia de hoje, será que existe algum Naamã? Quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas que estão por aí e que são muito poderosas? São pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que são muito inteligentes, são pessoas invejadas. Todo mundo gostaria de estar no lugar desta pessoa. Mas quantas destas pessoas também estão leprosas? E esta lepra, nos dias de hoje, irmãos, ela não é necessariamente aquela mesma lepra. Nós estamos falando de um mal capaz de consumir uma vida, um mal capaz de consumir uma pessoa, um mal capaz de destruir uma alma, uma vida. Quantas pessoas hoje, a lepra que elas estão vivendo pode ser o vício, a lepra que elas estão vivendo pode ser o pecado, tanta a prostituição, quantas coisas, irmãos, está destruindo estas pessoas. E são pessoas com capacidade financeira, capacidade de conhecimento, capaz de defender talvez uma cidade inteira, mas não conseguem se defender daquilo que está destruindo estas pessoas. Hoje nós vivemos um mundo de arrogância. Hoje nós vivemos um mundo de despreparo espiritual, porque as pessoas não estão mais se submetendo a Deus. As pessoas não querem mais se submeter ao poder de Deus e muitas pessoas estão leprosas. Muitas pessoas hoje estão sofrendo. Quantos suicídios você vê? Quantas pessoas que você conhece que são ricas e são famosas e estão se drogando, sabe por quê? Porque elas não se suportam. Elas não têm mais ânimo, elas não têm mais felicidade, não têm mais razão para viver. Ainda que são famosas, ainda que são ricas, ainda que são poderosas. Você quer uma lepra mais forte do que esta? Uma pessoa muitas vezes tirando a sua própria vida porque ela não se suporta? Uma pessoa se drogando para conseguir uma fuga, para conseguir se esconder dos problemas, do vazio profundo que tem na alma. Existe a lepra pior do que esta? Naamã era um homem temente, né? Naamã,
voltando aqui, Naamã era o chefe do exército, era o homem mais importante depois do rei. Ele era tudo isto, mas ele era leproso. E em suas vitórias, ele vai em uma guerra. As tropas da Síria e da terra, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora aqui você começa a ver que todo aquele poder e toda aquela sabedoria, mas não tirava a cegueira daquele homem, porque aquele homem, ele não sabia que lá em Israel existia recursos para curar a lepra que ele tinha. Ele não conseguia ver solução para o seu problema. Você que está comigo, talvez você tenha um problema, você tem solução para o seu problema? Você consegue enxergar a solução? Se você não consegue enxergar a solução, talvez você esteja na mesma condição de Naamã. Talvez você esteja precisando dar ouvidos a uma criança. Naamã então leva uma menina de uma família israelita, e essa menina está no versículo 2, né, de 2 Reis 5, e esta menina está agora servindo na casa de Naamã. Agora ela está ali como uma criada, como uma serva, como uma escrava. Enfim, ela está prestando serviços, ajudando a esposa de Naamã. E esta menina, ela sabe, ela não tem o poder que Naamã tinha. Ela não tem o conhecimento que Naamã tinha. Ela não tem a autoridade que Naamã tinha. Ela não tem todas as condecorações que Naamã tinha. Ela não tem a força que Naamã tinha. Mas ela tem uma coisa que Naamã não tinha. Ela tem os olhos voltados para o reino dos céus. Ela tem o coração voltado para Deus. E isto faz toda a diferença. Então esta menina olha para o estado destrutivo de Naamã, chega para sua senhora e diz: ah, se o meu senhor fosse até o profeta que está em Israel, ele curaria a sua lepra. Ele tiraria esse homem desse estado de sofrimento. Ele daria uma solução. Aquela menina sabia que somente Deus podia curar, que o homem de Deus era o caminho para levar Naamã a cura, a libertação, a se livrar de tudo aquilo que ele tinha. Porque tudo o que ele possuía de bens, tudo o que ele possuía de poder, não era suficiente para vencer a lepra. Mas o homem de Deus tinha nas mãos algo que podia fazer a diferença. Agora você vê que esta menina que tem o coração voltado para Deus, ela não teve ódio de Naamã. Ela não fez nada para prejudicar Naamã. Talvez qualquer pessoa poderia pensar: não vou falar nada, não vou fazer nada, deixa ele morrer. Porque a partir do momento que ele, quem sabe o dia que ele morrer de lepra, ela poderia ser liberta da escravidão, da servidão na casa de Naamã. Não, mas ela tinha no coração o amor de Deus. O amor que não pede nada em troca. O amor que não pede reconhecimento. O amor puro e genuíno. Ela olhou para aquele homem e ela teve misericórdia. Por quê? Porque o amor de Deus é assim. Deus tem misericórdia daqueles que não merecem. Deus tem misericórdia daqueles que não procuram. Deus tem misericórdia daqueles que não buscam. Deus tem misericórdia daqueles que aos olhos do mundo não merece. E aquela menina teve a mesma misericórdia. Aquela menina teve amor de Deus pela vida de Naamã. Então ela diz para sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aqui então nós vemos que Naamã está numa situação de desespero. E agora começa a transformação na vida deste homem.
Qual é o primeiro mergulho que esse homem dá? Qual é o primeiro passo que esse homem dá? Primeiro, ele precisou reconhecer que o estado dele não tinha mais jeito. Ele precisou reconhecer que ele precisava de ajuda. Agora você vê no verso 3, no verso 4, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Irmãos, aqui está o primeiro passo dado por este homem. Esse homem reconheceu que ele não podia fazer nada. Esse homem reconheceu que precisava de ajuda. Esse é o primeiro passo para mim e para você. Nós precisamos reconhecer o nosso estado. Se o nosso estado é de pecador, nós precisamos reconhecer que nós somos pecador. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Porque muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje. Muitas pessoas são vítimas da lepra dos dias atuais. Sabe por quê? Porque o orgulho, a prepotência, o nariz empinado não deixa as pessoas reconhecer que elas são frágeis. Elas ficam olhando para aquilo que elas têm, para o dinheiro que elas têm, para o poder que elas têm, talvez para o cargo que elas têm lá dentro do ministério, e elas não olham, não conseguem fazer uma autoanálise e entender que elas estão perdendo a batalha, entender que elas estão perdendo esta guerra, e que toda a força que elas têm pode ser útil para muita coisa, mas nesta batalha elas não vão vencer, elas precisam de ajuda. E essa ajuda muitas vezes ela vem da boca de uma criança. Talvez você está olhando e está dizendo, mas não pode vir dali. Eu sou muito mais sábio do que esta pessoa que está me aconselhando. Eu tenho o meu cargo na igreja é muito maior do que o cargo dela. Por que que ela vai estar falando, achando que ela pode fazer algo por mim? Talvez você está dizendo, mas eu sou formado nisso e naquilo, e esta pessoa que está tentando aí me dar conselho, gente, essa pessoa é analfabeta, essa pessoa não conhece nada, essa pessoa não pode nada. Eu quero dizer que Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Deus usa os tolos para confundir os sábios. Então, meu irmão, Deus, veja o que aconteceu com Naamã. Todo o poder que ele tinha, toda a glória que ele tinha naquela nação, mas ele era leproso. Ele tinha problemas e ele não podia vencer. E a solução para ele veio da boca de quem? Veio da boca de uma criança, que ela chega para sua senhora. Aquela criança talvez nem podia falar para Naamã, porque Naamã certamente nem ia ouvir ela. Naamã foi lá, destruiu a sua casa, seus sonhos, a sua família, a sua cidade, o seu povo, trouxe ela cativa e colocou ela para servir, para ajudar a sua esposa. Certamente Naamã tratava essa menina como um lixo, como um ser inferior. Certamente Naamã nem ouvia ela, ou Naamã nem permitia que ela se aproximasse. Ela não podia sair da cozinha, ela não tinha como falar para Naamã, mas ela foi na sua senhora e disse, olha, tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta, e ele restauraria. Então agora, diante disto, Naamã começa a mudar de posição. Aquele homem que até então só dava ordens, agora começa a se submeter a ordens. Naamã, aquele homem que dizia o que tinha que acontecer, o que tinha que ser feito, agora ele começa a ouvir o que tem que fazer. Agora ele começa a se submeter, agora ele começa a se humilhar e ele vai procurar o rei. Agora imagine, irmãos, imagine para este homem quão humilhante foi. Ele que se posicionava diante do rei como um guerreiro indestrutível, como o homem mais forte do reino, como o homem mais capacitado para a batalha, para a guerra, como o homem capaz de resolver todos os problemas do rei. Agora ele tem que se submeter e diz, olha, a menina falou isto. Imagine, irmãos,
em primeiro lugar, um homem que não serve, ele é de Samaria. Esse homem nem serve ao Deus de Israel. Ele tem que se submeter a esse Deus que certamente muitas vezes ele, o povo dele, o rejeitou. Ele agora tem que se submeter à indicação, ao conselho de uma menina que é escrava. Ele agora tem que pedir para que o rei intervenha, para que o rei interceda por ele. Irmãos, então agora esse homem, certamente ele está de olhos baixos. Certamente um guerreiro que ao falar, estufa o peito, levanta o nariz e fala com altivez. Agora ele chega humildemente diante do seu rei e diz assim: meu senhor, a menina falou isso e isso, pedindo socorro para o seu rei. Aí a gente vê o começo da mudança que Deus está fazendo. Mas Deus poderia curar Naamã, porque como nós vemos aqui no capítulo 1, esse homem, Deus já tinha algo na vida desse homem. Deus já tinha um propósito na vida desse homem. Porque diz que ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então você vê que muitas batalhas vencidas, os sírios venceram muitas batalhas, e nem foi Naamã, foi o Senhor que deu essa vitória ao povo sírio através de Naamã. Ou seja, Naamã já estava sendo usado por Deus. Porém, muitas pessoas hoje estão sendo usadas por Deus, mas ainda precisa se despir da arrogância, ainda precisa se despir do orgulho, ainda precisa se despir da prepotência, ainda precisa se despir de tantas culturas, de tanta bagagem que traz do passado. Assim era com Naamã. Ah, mas Deus tem usado, Deus tem me usado, Deus tem usado o fulano. Sim, Deus usa, Deus estava usando Naamã. Porém, quando Naamã não reconhecia Deus, para que Naamã reconhecesse a Deus, Deus teve que permitir que ele se tornasse uma pessoa leprosa. Rosana Silva, Deus te abençoe, obrigado por estar com a gente. Irmãos, então é isto que eu quero mostrar para vocês, que Deus pode estar nos usando, mas nem sempre isso quer dizer que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos, da forma que nós estamos agindo. Hoje, irmãos, quantas pessoas estão aí na presença de Deus, mas estão leprosas? Pessoas que não têm coragem de ir levar a palavra de Deus para alguém se não receber, se não tiver cachê. Pessoas que estão olhando para o seu semelhante, se achando superior, quando Deus disse que aquele que quer ser grande no reino dos céus, então que sirva, seja um servo. Aquele que quer ser grande no reino do céu, então sirva. Ou seja, seja um servo, seja humilde, diminua para que Deus apareça. Quantas pessoas, irmãos, nos dias de hoje estão vendo a sua família destruída, mas está dizendo assim: eu tenho dinheiro para contratar psicólogo, eu tenho dinheiro para contratar advogado, eu tenho dinheiro para fazer isso, para fazer mais aquilo, e não está vendo que é exatamente esse poder que está te afastando da presença de Deus. É este poder que está te afastando das mãos do Senhor. É este poder que você imagina que tem, que não deixa você se humilhar perante Deus. E Deus está colocando crianças diante de você para te mostrar que só Deus pode te curar, que só Deus pode te livrar, que só Deus pode te libertar, que só Deus pode fazer a diferença na sua vida. E esta criança pode ser o Jorge que está falando com você agora. Pode ser o seu vizinho que falou com você ontem. Pode ser aquele menino que estava lá na rua, que estava lá catando reciclagem. Pode ser aquela pessoa que estava lá no balcão daquela panificadora,
falou algo com você e você não deu ouvidos. Mas eu digo para você, está na hora de dar o primeiro mergulho, fazer o que Naamã fez. Naamã reconheceu que independente de tudo que ele tinha, não era suficiente para livrar ele do grande problema que ele estava enfrentando. Ele precisava tomar uma atitude. E a primeira atitude, Deus começou a agir na vida dele. Deus começou a trabalhar na vida dele a partir do momento que ele deu o primeiro passo. E qual foi o primeiro passo? Foi ouvir aquela menina que falou acerca do profeta que estava lá em Israel, lá em Samaria, profeta Eliseu. Quando ele deu ouvido para a voz daquela pessoa que falou do profeta, que falou que Deus era a solução, naquele momento Deus começou a trabalhar na vida dele. E agora Deus coloca no coração dele a capacidade para ele reconhecer que ele sozinho não podia, que a batalha dele estava perdida, que ele precisava de ajuda. Então ele não ficou parado. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Esse primeiro passo, meu irmão, é o primeiro mergulho que ele deu. Ele foi em busca do rei. E ele contou ao rei o que a menina disse. Ele testemunhou a fé daquela menina para o seu rei. Naquele momento ele estava pregando Deus para o seu rei, mesmo sem saber. Ele disse, olha, a menina de Israel falou isso, isso e isso. Falou assim e assim. Ou seja, ela disse que lá em Samaria existe um profeta, e esse profeta é usado pelo Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso ouve esse profeta, e esse profeta pode pedir ao Senhor, e o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar. Eu estou aqui hoje como estava aquela menina. Eu estou falando para você que existe um Deus Todo-Poderoso e que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode virar o seu cativeiro, Ele pode quebrar as suas algemas, Ele pode colocar por terra toda a sua derrota, tudo aquilo que te fez perder, tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que te aprisionou, seja vício, seja pecado, seja derrotas, portas fechadas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a lepra que está consumindo a sua vida nos dias de hoje, mas eu sei do Deus que eu sirvo, eu sei do Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus de Eliseu, o meu Deus é o seu Deus. Você só precisa reconhecer, você precisa dar o primeiro passo, você precisa buscar ajuda. E dar o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus, assim como o Naamã fez com aquela menina. E depois que você ouvir, você tem que buscar ajuda. Agora Naamã vai ao encontro do rei e diz, olha, assim diz aquela menina. Ele disse, para o rei, eu quero isto. Então nós vamos ver na sequência que o rei vai enviar ele ao encontro. O rei vai enviar ele ao encontro. O rei vai enviar ele ao encontro do profeta Eliseu. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então vai, anda, não perca mais tempo. Se você sabe que esta é a solução para você, então vai, anda, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Não perca mais tempo, anda, vai. O que o rei disse para ele? Eu vou falar com quem pode resolver. Eu não posso resolver. Mas eu vou falar com aquele que pode resolver. Eu vou mandar uma carta ao rei de Israel. O Senhor de Israel, o rei de Israel, vou mandar uma carta ao rei de Israel. Então vai, anda, vai logo ao encontro, vai buscar a solução. Meu irmão, eu quero dizer para você, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Eu vou falar com aquele que pode. Eu vou falar com aquele que tem a solução. Eu vou falar com aquele que tem a cura para a lepra que está assolando a sua vida nos tempos atuais. Então vai, anda, vai ao encontro. Vai, dá o primeiro passo.
Eu quero dizer para você, se você hoje estiver disposto, se você hoje estiver disposto a dar este primeiro mergulho, a ouvir a voz de Deus, a reconhecer o seu estado, que independente do teu poder, da tua autoridade, da tua capacidade, você precisa de ajuda. Você sozinho não pode. E a solução para os seus problemas está no Senhor. Se você reconhecer isto, se você quiser dar o primeiro mergulho, então Deus vai começar a partir de hoje trabalhar na sua vida. Agora, o que significa dar o primeiro mergulho? O que significa o primeiro mergulho? Meu irmão, você imagina aquele homem vestido de comandante do exército. Certamente, na ombreira dele havia ali muitas estrelas. Havia ali condecorações e cada uma delas simbolizava uma das suas vitórias. Quando as pessoas olhavam para ele, pelas suas vestes sabia quem era aquele homem. Pelas suas vestes via o poder que ele tinha. Pelas suas vestes via a autoridade dele. Pelas suas vestes, pelas condecorações que ele tinha, sabia quantas vitórias ele tinha tido. Sabia o sucesso que era a caminhada daquele homem. Quem olhava para ele via o grande homem. Via um homem diferente. Via um homem poderoso. Mas ele vai dar o primeiro mergulho. E quando ele chega para dar o primeiro mergulho, o que ele precisa fazer? Ele precisa tirar as suas vestes. Ele precisa tirar a sua farda. E quando ele tira a sua farda, ele se torna um homem comum. Quando ele tira a sua farda e põe de lado, ele se torna agora um homem comum. Já não há mais no braço dele as condecorações. Já não há mais aquele traço de poder e autoridade naquele homem. Porque a farda, aquilo que vestia aquele homem, era o símbolo do poder que ele tinha. Mas agora ele se despiu. Agora ele está um homem comum como outro qualquer. Mas ele não é um homem comum como outro qualquer. Sabe por quê? Se todos os seus auxiliares, se todos os seus servos também se despissem para mergulhar junto com ele, ele ia ver naquele momento que ele era o pior de todos, porque ele ia ver todos os outros saudáveis, mas ele estava leproso, mas ele tinha lepra, mas ele tinha marcas, ele tinha feridas, ele tinha uma condenação. Então ali ele ia ver que ao tirar a sua capa, ao tirar as suas vestes, as suas estrelas, ele era pior do que todos. Ele era o menor de todos aqueles que estavam ali. Talvez, irmãos, Deus hoje está nos dando a oportunidade para nós tirarmos as nossas vestes. Joga fora as suas vestes, tire as estrelas que estão nos seus braços, pare de olhar para os troféus, para as medalhas, pare de olhar para as estrelas, para as condecorações que simbolizam as vitórias do passado. Começa a olhar para o estado de hoje. Começa a olhar para o agora. Olhe para dentro desta farda. Olha para dentro dessas vestimentas que escondem o verdadeiro eu. Esta vestimenta militar escondia o verdadeiro Naamã. Escondia o seu estado de sofrimento. Escondia as suas derrotas. Porque no seu ombro estavam as vitórias. Por fora daquela capa, por fora daquela vestimenta, daquela farda, estava ali a imagem do sucesso, a imagem da vitória, a imagem do vencedor. Mas dentro daquelas vestes estava, irmãos, a podridão, a derrota, o sofrimento, o desespero, a angústia, a dor, o mau cheiro. Tudo que não prestava estava ali dentro, porém estava escondido dentro daquela capa. E Deus vem hoje mostrar que se nós queremos ver Deus agir na nossa vida, nós temos que tirar a nossa capa. Nós temos que mostrar o nosso verdadeiro eu. Aquilo que está escondido tem que ser exposto. Aquilo que está dentro da capa tem que ser mostrado. Porque nós só estamos querendo mostrar aquilo que nos dá reconhecimento.
Nós estamos tentando esconder aquilo que nos envergonha, aquilo que nos coloca como pessoas frágeis. Ah, mas eu tenho um vício. Você está escondendo o seu vício? Mostre ele. Deixe ele aparecer. Todo mundo precisa ver esse vício. Ah, mas eu tenho um pecado que... Confesse esse seu pecado, deixa ele ser visto, mostre ele. Mostre o seu verdadeiro eu, mostre quem verdadeiramente você é. Além, entre essas capas, entre essas vestimentas lindas, entre esse poder e autoridade, mostra o seu verdadeiro eu. Mostra quem verdadeiramente você é. Se humilha diante de Deus, reconheça que você precisa de ajuda. Abra os seus ouvidos e ouça a menina que veio de Israel. E busque ajuda com quem pode te ajudar. Faça como Naamã, que chegou e disse: Senhor, a menina disse isso e isso. Então o rei diz para ele: olha, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. Se apressa e vai. Vai logo, não perca mais tempo. Sabe por quê? Cada minuto é precioso. Talvez você está deixando para amanhã o que você pode fazer agora. Talvez o que você está esperando para amanhã pode ser tarde demais. Cada minuto perdido, não dá para perder mais tempo. Veja que o rei de Samaria, Ciro disse para Naamã: vai, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, para que ele te receba, para que ele cuide de você. Eu quero dizer para você, não perca mais tempo, dê o primeiro passo, tome uma decisão, faça o que tem que ser feito, porque nós vamos falar agora, nós vamos mandar agora uma carta para o rei da Nova Jerusalém. Nós vamos agora falar com aquele que pode, e ele vai entrar com providência na sua vida. Eu não sei qual é a lepra que está te assolando, eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza de uma coisa: dia após dia, Deus vai mexer em alguma coisa na sua vida. Hoje é o primeiro mergulho. Hoje é o dia de você tirar a sua capa. Hoje é o dia de você se humilhar. Hoje é o dia de você despertar aqueles olhares daqueles que só viam as estrelas no seu ombro, agora olhar e dizer: nossa, ele tem lepra. Nossa, ele está condenado. Nossa, ele está passando por isso. Nossa, ele é um coitado. Está na hora de descer. Está na hora de descer. Porque Deus começa a agir na sua vida. E começa a agir a partir de hoje. E começa a partir de agora. Assim como foi com Naamã, assim será comigo, assim será com você. Vamos reconhecer o poder de Deus. Vamos reconhecer a nossa fragilidade. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas. Eu sei que Deus vai agir na sua vida. Eu sei que o Senhor não vai deixar você se envergonhar. Eu sei que o Senhor não vai deixar a sua fé ser em vão, desde que você cumpra aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou através do profeta Eliseu que Naamã tinha que dar 7 mergulhos. Não era 6 e não era 8, eram 7 mergulhos. E em cada mergulho algo novo acontecia na vida de Naamã. E a vida de Naamã foi se transformando. A cada mergulho algo acontecia. Então eu sei, meu irmão, que a cada mergulho que você der, Deus vai mudar algo na sua vida. Que hoje seja o dia do primeiro mergulho, o dia que você tirou a capa, o dia que você mostrou a sua lepra, o dia que você mostrou as suas feridas, o dia que você mostrou o seu sofrimento, o dia que você mostrou a sua fragilidade, o dia que você abriu os ouvidos para ouvir a voz da menina escrava, da menina serva, daquela que é a menor de todas na casa. Ela era a menor de todas naquela casa. Que hoje seja o dia que você abriu o ouvido para ouvir o que ela tem a dizer. O dia que você entendeu que você está doente, que você precisa de ajuda. O dia que você decidiu dar o primeiro passo, como Naamã fez, e ele foi ao encontro do rei e disse, deu testemunho da palavra de Deus. Olha, assim diz aquela menina.
Ela falou isso e isso, e eu estou disposto a buscar. E foi quando o rei disse: vai, te apressa, vai, que eu vou falar com quem pode te ajudar. Eu vou escrever uma carta e eu vou mandar ao rei de Israel. Vamos agora então, neste momento, irmãos, já para nós encerrarmos. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, né? Vamos então agora falar com aquele que tem o poder. Vamos agora falar com aquele que pode cuidar de você. Vamos agora falar com aquele que exerce poder aonde a graça está, aonde a glória está, aonde a solução para os seus problemas está. Vamos falar com Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu espero você na próxima quinta-feira, às 21 horas, nesta mesma página, nesse mesmo canal, né? Para que nós possamos dar o segundo mergulho. E eu tenho certeza que Deus, na próxima semana, já vai ter feito algo. A tua vida já vai estar diferente, mas você vai dar o segundo, vai dar o terceiro, vai dar o quarto. Por 7 semanas eu estarei com você nesta campanha. E no 7º mergulho eu quero ouvir os testemunhos. No 7º mergulho, na 7ª quinta-feira, eu quero ouvir os testemunhos de tudo aquilo que Deus fez na vida de cada um daqueles que estão conosco. Pessoas do Brasil inteiro, pessoas de vários lugares estão nos acompanhando através de todas as nossas redes sociais. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos alcançar muitas pessoas, que nós possamos alcançar aqueles que estão dispostos a mergulhar, aqueles que estão dispostos a buscar mudança, aqueles que estão dispostos a deixar Deus limpar a sua lepra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está conosco. Olha, compartilha este material, compartilha com os seus contatos nas suas redes sociais, todas as suas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra do Senhor. Vamos então agora falar com Deus, assim como o rei Ciro fez, mandando uma carta para o rei de Israel, para que ele recebesse Naamã, recebesse o homem que precisava de ajuda, para que ele cuidasse de Naamã. Assim nós vamos falar com aquele que é o nosso rei, que é o rei da Nova Jerusalém, para que ele receba cada um daqueles que for a ele, para que ele cuide de cada um daqueles que estão indo ao encontro dele na busca desta cura, para que ele receba cada um daqueles que estão dando o primeiro passo no dia de hoje para resolver um grande problema, para se livrar desta lepra, para que possa ter saúde espiritual. Então vamos, esta oração é a nossa carta ao rei da Nova Jerusalém. Aonde você estiver, em casa, no carro, no trabalho, se possível, incline a sua cabeça. Se você está num lugar que você pode dobrar os seus joelhos, faça assim. Se você não pode, inclina a sua cabeça, mas abra o seu coração, porque tenha certeza, de joelho, em pé, o que Deus quer é um coração aquebrantado. O que Deus quer é ser reconhecido como Senhor das nossas vidas. O que Deus quer é que nós venhamos nos humilhar perante Ele, porque Ele vai agir em nossas vidas. E vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus Cristo amado, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Criador dos céus e da terra, Deus amado, todo o poder nos céus e na terra está nas suas mãos, Senhor. Deus amado, nada pode fugir do seu poder e da sua autoridade. Deus amado, toda a sabedoria, Senhor, vem dos céus, meu Pai. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, nesta noite, nesta manhã, eu não sei qual é o horário, Pai amado, e qual é o lugar que este filho, Senhor, está agora diante de ti, Senhor, e eu quero apresentá-lo ao Senhor. Deus amado, cada uma destas pessoas, Senhor, eu os envio a ti, Senhor, como o rei Ciro fez, enviando Naamã ao rei de Israel, Deus amado, para que aquele homem pudesse alcançar a graça do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, façamos a mesma coisa, meu Pai. Eu envio cada uma destas pessoas
pessoas, ó Pai, diante do Senhor, Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor receba cada uma destas pessoas, que o Senhor cuide delas, meu Deus, que o Senhor cure elas, Pai, que o Senhor limpe elas, meu Deus, que o Senhor liberte elas, meu Pai. Deus amado, cada uma dessas pessoas, Senhor, certamente está passando por uma luta, por uma dificuldade. Cada uma dessas pessoas, ó Pai, tem uma lepra, Senhor, para ser curada, Senhor. Uma doença espiritual para ser curada, meu Pai. E é só o Senhor quem pode fazer. Deus amado, nesta noite, Senhor, eu os apresento a Ti, Senhor. Cada uma dessas pessoas que ouviu esta palavra, Senhor, é como Naamã que ouviu aquela menina, Senhor, que era a menor na sua casa, meu Pai, mas que ela tinha palavras de sabedoria, porque ela testemunhava do poder e da autoridade do Senhor. Deus amado, eu testemunho nesta noite, Senhor, o poder e a autoridade que há no seu nome, Senhor, que há no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, e eu envio cada uma destas pessoas, Pai Santo, cada uma delas que estão pedindo ajuda, Senhor, estão pedindo misericórdia da parte do Senhor, elas precisam se livrar deste mal, Senhor. Pai amado, elas estão se despindo nesta noite, Senhor, estão dando o primeiro mergulho, Pai, estão tirando as suas capas, Senhor, estão tirando, Deus amado, os seus reconhecimentos, meu Deus, as suas medalhas, os seus troféus, Senhor, os seus títulos, meu Pai, estão deixando de lado, Senhor, e em contrapartida estão mostrando a sua fragilidade, as suas feridas, sim, Deus amado, as suas cicatrizes, meu Deus, tudo aquilo, Pai Santo, que estava escondido, mas que era um mal capaz de levar esta pessoa à morte. Deus amado, hoje elas estão tornando público, Senhor. Tiraram as vestes, Senhor, estão mostrando, e o Senhor pode ver cada uma destas feridas. Pai, põe a sua mão, Senhor. Deus amado, este é o primeiro mergulho, Pai. É o início de uma caminhada, meu Deus. Pai, honra a fé de cada filho e cada filha, Senhor, que estão entrando neste propósito, meu Pai. Deus amado, pessoas que estão em vários lugares, Senhor, em várias cidades, meu Deus, pessoas com fés diferentes, Senhor, mas cada uma delas estão aplicando o coração diante de Ti neste momento, estão reconhecendo o Senhor como única saída, meu Pai, como única alternativa. Deus amado, e estão abrindo mão de si, Senhor, do seu poder e autoridade, de reconhecimento, estão colocando por terra o seu orgulho, estão colocando por terra, Pai Santo, as suas vitórias. Deus amado, estão dizendo assim: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Põe a sua mão, Senhor, derrama dos céus a sua unção e a sua graça sobre cada uma destas pessoas e que este primeiro mergulho possa transformar vidas, meu Pai, possa começar uma grande obra, Senhor, Deus amado, e que neste mergulho, Senhor, tudo aquilo que tinha de impedimento para que essas pessoas pudessem chegar diante do Senhor, meu Deus, que fique, Senhor amado, que fique nas águas do Jordão, meu Pai, que caiam por terra, Senhor, que os seus filhos estejam livres destas amarras, meu Pai, para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Nós já oramos, Pai Santo, agradecendo, com a nossa certeza, Pai, que o Senhor já entrou com providências, que o Senhor já está operando, que o Senhor já está recebendo diante do seu trono cada uma destas pessoas, cada súplica, cada oração, Senhor. E esta campanha, Pai Santo, está sendo ligada na terra no dia de hoje, para estar ligada no céu. Tudo o que for feito aqui, Senhor, que seja feita no céu, para a honra e glória do seu nome. Pai, que assim seja, e o nome do Senhor para sempre seja louvado. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha, cada um de vocês que estiveram conosco. Que Deus os abençoe. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.